Segunda discussão do projeto de lei do Executivo número 23. Estima a receita fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2020. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom, vamos reiterar, a gente esteve na sessão anterior, falamos sobre o LOA, sobre todas as despesas de dotação orçamentária, justificamos também a importância de um orçamento um pouco mais comedido, uma vez que a gente tem realmente muita dificuldade com o repasse do governo federal e o governo estadual. Muitas das obras também, principalmente na educação, já foram concluídas, o que estava em andamento já foram concluídas, então realmente tem um ajuste ali importante. E também não pode esquecer do Fundeb, que tinha se comprometido com 10 milhões e que não houve esse repasse. Então nós temos hoje um déficit grande de 10 milhões que faltou na educação no governo federal, temos quase 4 milhões e 800 da saúde, só da assistência 2 milhões e 800, temos algumas obras que foram concluídas no Jardim Paraíso que ainda não houve o repasse, o pagamento. Então hoje a gente tem entendimento que o LOA já foi aprovado na primeira sessão, acho que já teve várias discussões com o secretário de governo, nós já conseguimos tirar a maior parte das nossas dúvidas, temos hoje que olhar realmente as prioridades para a nossa cidade. Então o orçamento ele ficou bem comedida, a gente sabe da dificuldade da arrecadação, que também é um fator importante, mas eu tenho claro que todos os senhores já estudaram o projeto, já tiveram com o próprio secretário, na sessão anterior eu defendi todas essas questões, então eu realmente deixo aberto aqui para que se alguém quiser colocar mais alguma coisa, mas eu tenho entendimento que nós discutimos bastante sobre LOA e a gente tem clareza dessa dotação orçamentária, dos investimentos principalmente pautados na saúde, na assistência e na educação. Algumas obras acabaram, ainda não foram concluídas. Ontem a gente teve uma resposta muito positiva, que foi assinado o contrato da Avilino, da continuidade da Avilino e da ampliação da Castelo Branco. Isso também significa que a gente vai conseguir dar andamento ao que estava no plano de governo para a continuidade dessas obras, que foi realmente com o recurso do CAF, que foi aprovado. Então, a gente vai conseguir concluir iniciar essas obras já com a ordem de serviço ontem, que ficou assinado o contrato com o prefeito. Então, eu peço aos nobres pares que, desde o entendimento que vocês todos já tiveram, de várias discussões sobre LOAS, que a gente possa aprovar esse projeto do Executivo. O projeto continua em discussão. Boa noite a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos assistem e nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Por falar em orçamento, uma notícia que eu recebi agora do prefeito Isaías Santana, do Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória, agora no final da tarde, anunciou que vai antecipar do ano que vem o repasse aos municípios do ICMS. Serão mais de R$1 bilhão para ser distribuído aos municípios, para uma gestão municipalista, para que os municípios tenham condições de honrar o 13º dos funcionários. Parabéns aí, governador. Queria aqui dar um pouquinho, a Patrícia falou bem da LOA, do que é o ano retrasado, eu e o Luiz Flávio, nós fizemos um projeto da Lei das Emendas Impositivas, onde 1,2% da receita corrente líquida do município seria indicada, imposta pelos vereadores dessa casa. E eu queria dar uma satisfação para a população no que vai ser aplicada as emendas impositivas que eu, como vereador, destinei aí para o ano que vem. O ano que passou, na área de saúde, na verdade eu mandei obrigatoriamente 50% na área de saúde, mas eu fiz uma emenda que ultrapassou esse percentual da saúde, acabei tirando das outras áreas por entender que saúde
algumas coisas na saúde precisavam andar. Mandei R$400 mil para a reforma das enfermarias da Santa Casa, 100 mil para a reforma do centro cirúrgico, junto com outros vereadores, a gente totalizou aí quase R$1 milhão de reais para equipar o centro cirúrgico da Santa Casa, e para a reforma, R$150 mil para a reforma do centro de parto do Hospital São Francisco. Esse ano de 2020, a gente cotizou aí um pouquinho mais. Sempre a gente vê nas redes sociais a reclamação do atendimento da oncologia no nosso município. A gente vai tentar aumentar, proporcionar que a gente aumente esse teto. Então, vários vereadores entenderam da importância. Então, a gente vai mandar R$1 milhão cotizado aí entre os vereadores para a construção do novo centro de oncologia lá dentro do Hospital São Francisco, onde hoje é realizado o atendimento no CETRO. Lá passará a ser leitos de internação hospitalar para que a gente consiga atender uma demanda maior aí da nossa população, e onde hoje esse dinheiro, o hospital tem uma parte já desse recurso, e a gente completará com o orçamento para a construção do novo prédio de atendimento de ambulatório, onde hoje ali o estacionamento dos médicos. Também a gente teve recentemente uma lei aprovada aí da deputada Janaína Pascoal, da lei que autoriza as mulheres optarem por parto cesáreo no SUS. A Sônia, você confirmou a sua emenda para o Hospital São Francisco da sala de cesárea? Sim. Então, a Sônia, conversei com o Fernando, não sei também se ele fez, para que a gente construa uma nova sala de cesárea no Hospital São Francisco. Então, eu posso falar como médico, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, aumentou um pouco o número de cesáreas, e a gente tem uma sala cirúrgica. Então, às vezes, a paciente ela opta pela cesárea, ela está lá 39 semanas em trabalho de parto e começa a chegar às urgências, e aquilo que não é urgência, ela vai demorando um pouco para ser feito, porque o que é mais urgente vai entrando na frente, porque a gente tem uma sala de cesárea. E às vezes, num período com volume cirúrgico, a gente consegue fazer numa manhã só 3, 4 cesáreas. Então, a gente precisa da construção dessa nova sala de cesárea para se readequar a essa nova realidade aí do município. Então, foi destinado esse valor para que a gente construa essa nova sala de cesárea lá no Hospital São Francisco. E o ano passado, como já tinha destinado 400 mil, que deve liberar agora, logo no começo do ano, para a reforma das enfermarias, e eu sei que precisava trocar porta, alguma coisa, iria faltar alguma coisa, eu completei com mais 130 mil reais para a reforma das enfermarias da Santa Casa. Elisete tive a oportunidade de conhecer o projeto, do que foi orçado com esse dinheiro, Arildo, e vai ficar bonito. O paciente nosso do SUS, ele vai ser internado na Santa Casa. Sempre andei lá, tenho 18 anos de Santa Casa, aquilo lá parecia um cenário de guerra, e nós vamos dar aí uma qualidade diferente de acolher esses pacientes aí do atendimento SUS da nossa cidade, principalmente num momento de tanta fragilidade aí por causa de doença. Das demais áreas, eu vou destinar 15 mil para a ONG Espaço Mulher, 20 mil para a construção do canil municipal, para a ONG Doutores Coloridos, para ajudar eles na construção da sede deles, um trabalho excepcional que eles fazem nos hospitais, aí, vou mandar aí 20 mil. Comunidade Fanuel, do meu amigo Alex da Fanuel, faz um trabalho muito importante na cidade aí com os audictos. Um abraço aí, Alex, 10 mil reais. Para a Jan, trabalho importante na nossa cidade, 50 mil reais. Lembrei do Batuíra, a gente sabe, quando cortou aquele contrato, isso era um compromisso meu com o Batuíra, de corrigir aí parte daquele convênio aí que eles perderam. Vou mandar aí 50 mil reais. Parquinho do Igarapés, fui lá na inauguração do campo, prometi para a população, nós fizemos essa emenda para cumprir um compromisso assumido nosso, 30 mil reais. Academia ao bairro lá no Dindinha, do lado da quadra, 36 mil reais. Academia ao ar livre no Secap a gente precisa fazer bastante coisa lá, às vezes um pouquinho, às vezes muito esquecido. Academia ao ar livre lá no bairro Nova Jacareí. Academia ao ar livre, um abraço para a Flávia, lá no Parque dos Sinos. E Academia ao ar livre, lá no Parque dos Príncipes. Aí um abraço ao Daci, a dona Ana aí,
as pessoas que trouxeram essa demanda aí para o nosso gabinete. Então é isso. A Patrícia já teve a oportunidade de falar semana passada no orçamento maior, e eu me sinto na obrigação de vir aqui na tribuna e dar uma satisfação para os munícipes de Jacareí, aonde eu estarei destinando um dinheiro que não é meu, é um dinheiro público, resultante aí dos impostos que são pagos, mas pela honraria, pelo poder que nos foi concedido com a eleição do município, escolher a gente como vereador, legitimadamente é a gente que decide aonde vai direcionar esse dinheiro. Então, fico aí na obrigação de prestar contas de um dinheiro que não é meu, um dinheiro que é um dinheiro público. Boa noite. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, quem está aqui na galeria, quem vai assistir em casa também. Boa noite mesmo, né? Pensei que já era 3 horas. Você está certo, boa noite. Então eu quero dizer a vocês que esse projeto hoje é um projeto que os vereadores podem destinar uma verba impositiva para os bairros. Se tivesse acontecido no outro governo, talvez os bairros seriam melhor. Mas nós estamos nos 2 anos aí dessa verba para ser destinada. Então eu quero ler aqui aonde que eu destinei as verbas impositivas. Verbas impositivas destinada pelo vereador Valmir do Parque Minha Lua para 2020. Santa Casa de Misericórdia, R$100 mil. Setor de Ecologia, Hospital São Francisco, R$100 mil. Posto médico do Parque Minha Lua 24 horas. Do Parque Minha Lua 24 horas. R$120 mil. Posto médico do Parque Santo Antônio da Boa Vista, R$25 mil para reforma. Exame especializado, R$30 mil. Agora aqui é para as academias. Academia, ar livre no Parque do Sino, R$50 mil. Área de lazer para as crianças, no bairro Parque do Sino, R$40 mil. Total, para o Parque do Sino, dá R$90 mil. Apoio à festa tradicional do município, R$50 mil. Dia Mundial da Folia de Reis, R$4 mil. Associação de Natação, R$5 mil. Liga de Futebol, R$20 mil. A JAN, R$21 mil. Obra de assistência Irmã Camelita, R$5 mil. Doadores coloridos, doutor colorido, R$10 mil. Até ele estava aqui, estava aí, mas foi embora. Acho que ninguém ia falar, foi embora. Não é não? Associação Amor Caridade, R$10 mil.
Esporte Clube do Parque Meia Lua, R$30 mil. Revitalização da Praça Luiz Otávio Leal, bairro Parque Meia Lua, R$30 mil. Manutenção do campo ao lado do céu, no Parque Meia Lua, R$25 mil. Associação Esportiva do Ranquime, R$10 mil. Aspad, R$10 mil. Unido do Jacarezão, construção de um barracão, R$30 mil. Fundação Cultural para Reforma, R$15 mil. Bom, essas emendas aí, quero pedir desculpa aos outros bairros, o que eu pude fazer, eu fiz. Mas todos os vereadores destinaram, e acredito que os bairros vão ficar muito contentes, porque se tivesse esse projeto muito antes aqui, os bairros já seriam mais beneficiados. Então, todo jeito tem que ir isso aqui, porque os vereadores destinaram para lá. E o vereador Valmir, que eu pude fazer, eu consegui fazer. Espero que seja feito em 2020, para não passar para 2021, porque você sabe como é que é, né? Talvez, não sei o que pode acontecer, mas tem que ser em 2021, 2020, ser feito essas melhorias para a nossa cidade de Jacareí. O projeto continua em discussão. Bom, lembrando que nós estamos discutindo esse projeto, que ele é feito em 2 etapas, para que de fato a gente pudesse até fazer algumas alterações. Mas, pelo tempo que eu já estou aqui, eu confesso que... Ô, louco, já estão comendo a metade do meu tempo. Obrigado, Abner. Nós tiramos uma linha na outra gestão de que você mexer em algo que não é de nossa propriedade. Nós temos a participação no orçamento, mas a propriedade de fazer o orçamento é do Poder Executivo, é quem executa. E se isso for discutido de fato com a sociedade e ali no processo, né, nas ideias, nos projetos, estiverem contemplados as demandas da população, o vereador ele só tem que de fato vir aqui homologar isso, até porque a vontade da população ela é soberana. No nosso tempo, pelo menos no começo, fazíamos o orçamento participativo, que no começo até teve bastante resultados. À medida que o tempo foi passando, muitas das demandas foram resolvidas, a população meio que perdeu o interesse e o orçamento voltou a ser, vamos dizer, montado da forma antiga, né, nos gabinetes. Esse governo, eu reconheço que durante um tempo fez algumas reuniões com a população não tem sido muito assídua nessas participações, a gente não sabe se por desilusão ou porque de fato não tem muito interesse, mas isso é uma questão que precisa ser discutido depois. O orçamento, se você olhar ele de forma mais objetiva, ele acaba sendo uma peça quase que fictícia, colocando várias propostas, mas sem de fato definir aquilo que é prioridade. Se a gente observar todas as propostas de orçamento, elas são muito parecidas. Lógico que à medida que você vai executando algumas das propostas antigas, elas vão saindo desse escopo. Então, não quero até
debater muito esses detalhes, porque a gente precisa ver como de fato isso está sendo executado. Confesso que desde que esse governo chegou e fez a primeira proposta, que foi uma proposta até bem opulenta, né, baseado na proposta do governo que ganhou a eleição, a gente viu que muito pouco, eu diria até que quase nada foi feito. Eu até fiz um trocadilho, que antes das eleições, esse era a promessa de um grande governo, porque, né, Luiz Flávio, você que tem aí o original aí do plano de governo do Isaías, ele de fato deixava a gente assim, com os olhos brilhando, falava, se esse pessoal fizer o que estão prometendo aqui, Jacareí será uma outra cidade depois desses 4 anos. Então eu dizia que era a promessa de um grande governo. Quando o governo começou e terminou o primeiro ano, porque eu me lembro muito bem, Luiz Flávio, que nós éramos talvez os únicos 2, mais o Fernando, que fazíamos oposição, a gente pouco criticou o governo, até porque entendíamos que no primeiro ano era necessário você dar um tempo para o governo se adaptar, para as pessoas passarem a entender como funciona a máquina pública, e durante o primeiro ano a gente foi bastante complacente. Mas no segundo ano eu comecei a ver um outro governo, passou a ser um governo de grandes promessas, porque quando trouxeram aquela proposta que seria executada com o empréstimo do CAF, eu falei, olha, se o camarada colocar 20% do que eles apresentam aqui de pé, Jacareí vai estar bem. E agora a gente chega praticamente no terceiro ano, né? E eu não vou dizer que vai faltar 365 dias, porque vão faltar 300, porque depois da eleição, esquece, e a eleição acontece em outubro. Eu já estou taxando esse governo de um grande governo só de promessas, porque é o que eu só estou vendo, Flávio. É inegável que algumas coisinhas foram feitas, pequenas coisas. Eu reconheço que algumas áreas que nós deixamos a desejar, na região ali do Panorama, foram asfaltadas algumas ruas ali que a gente sempre cobrou do governo, mas se tirar isso, as 2 escolas, as duas creches que o governo construiu, e aqui diga-se de passagem, com recurso próprio, as demais que foram construídas foram terminadas do governo passado. Asfalto, eu vi muito, aliás, Juarez, eu quero aqui fazer uma menção a você, que se tem um cara que defende esse governo, se chama você. Eu tiro o chapéu para você. Você não foi eleito com esse governo, mas você, para mim aqui nessa casa, é o verdadeiro defensor desse governo. Você é o verdadeiro governo. Não, eu falo sem demérito aqui aos demais. Eu falo sem demérito aos demais. Cada um tem uma cabeça, cada cabeça é uma sentença. Você é o verdadeiro governo aqui. Eu reconheço isso em você. E eu acho bonito quando a pessoa assume isso. Porque não é fácil. Não é fácil. Então eu falo que você... Te dou um tempo, sim, por que não? Vereador, obrigado pela parte. Mas a política é assim mesmo, a gente sabe, né? A gente hoje está em um partido, está em apoio a um governo, amanhã a gente não sabe com quem a gente... Não é verdade? Essa é o andar da carruagem mesmo, é assim que funciona. Sem dúvida. Mas eu quero até... Eu visto a camisa assim, porque é assim... Eu tenho percebido, a gente muitas vezes, inclusive a oposição, não digo o senhor também, tem elogiado bastante quando merece, né? Mas tem muita coisa boa também que a gente precisa falar. Não tenho dúvida, eu vou falar algumas aqui. No caso dos asfaltos, por exemplo. Vou falar aqui do asfalto. Rasgamos até a lei, esse prefeito rasgou até a lei de cobrar melhoria das pessoas, não é verdade? Então, fala um pouquinho das coisas boas também, vereador. Obrigado pela parte. Eu quero fazer uma ressalva à Patrícia, que ela está chegando agora, então ela vai ter o tempo, logicamente, talvez, para mim mudar a minha opinião no final do mandato. É justamente com relação ao asfalto, Juarez. Porque é o seguinte, a quantidade de asfalto que foi feito hoje, ela é pequena, né, se você comparar às necessidades que tinham. Porque nos governos do Marco e do Hamilton se avançou muito nessa questão. Como eu disse, foram feitas ruas importantes, que para aquela população, eu cito ali no Panorama, Serra Negra, a rua do... Fugiu o nome aqui agora. Mas enfim, são ruas que de fato viviam lá com muitos problemas, eram ruas que outro governo acabou não fazendo. Assim como foi terminado lá também, lá no Paraíso, um trecho que ficou faltando. Mas aí quando você pega o Jardim do Marquês, que foi uma briga na nossa época, que era uma discussão jurídica,
E que nós até aqui, enquanto vereadores da base, cobrávamos do prefeito Hamilton também, que precisava fazer alguma coisa ali. Não dava para ficar só nessa discussão, mas está na justiça, não está. E eu me lembro que aquela população veio várias vezes aqui e dizia o seguinte: nós queremos pagar o asfalto. Valmir está aqui, né, Valmir, lembra? Eles falavam: não, a gente não quer de graça, a gente quer pagar, porque em outros bairros, por exemplo, Cidade de Salvador, Jardim Santa Maria, parte do Parque dos Príncipes, vários bairros foram asfaltados daquela forma que hoje não tem mais, que era o famoso plano de contribuição de melhorias do município. Naquele momento funcionou bem. Sim, era um momento crítico, que o município não tinha recurso e a população entrava com uma parte, então muita coisa avançou. Hoje vocês deram uma nova solução, eu reconheço, é a melhor, fazer a benfeitoria sem cobrar, que bom. Só que, por exemplo, o Jardim do Marquês prova que não funciona. São 8 meses que aquela obra está lá, a placa, que vocês inauguraram no dia 1º de abril, coincidência ou não, e o asfalto não tem nada. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter para não criar uma falsa expectativa quando a gente apresenta esse projeto aqui, que é o orçamento. Então, eu só tenho a lamentar, porque, viu, Rodrigo, eu quero também fazer uma parte aqui. Eu vi você demonstrando ali, eu vou falar da minha aqui. Eu tive umas contrariedades quando vocês apresentaram a proposta das emendas impositivas. Eu falei: olha, tem que tomar cuidado para também não criar uma expectativa de coisas que, na prática, não é tão simples de realizar. Você colocou os valores da academia ao ar livre ali, 36 mil. No ano passado, eu destinei 50 mil, que eu achava que era suficiente. A academia ficava no valor de 40. Eu estive conversando com o secretário de governo e ele falou para mim que uma academia fica nada menos do que 140 mil reais. Quer dizer, o que você tem ali, meu filho, se juntar tudo, não dá uma. Então, assim, alguma coisa está errada, cara. Vereador Arildo, só uma parte, por gentileza, nesse aspecto. Eu também conversei com ele sobre a academia ao ar livre e disse esse valor, mas está equivocado, porque os equipamentos não custam esse valor e tomaram por base academias ao ar livre onde precisa fazer terraplanagem. Pode ser que alguma custe esse valor, sim, mas não é esse valor real, não é? Vereador, antes de fazer, eu insisti nesses valores, mas eu tomei o cuidado e ainda não sentei com o Celso, porque eu acho que eu quero que ele me explique, porque realmente deve ser alguma coisa de infraestrutura, porque nós levantamos, eu tenho mais de 7 cotações diferentes dos preços que o meu gabinete fez, de preços aí dos aparelhos custando entre 25 e 30 mil reais. Eu quero entender onde esse valor, por isso que eu insisti na colocação na lei, nesses valores, que foi os valores passados para mim pelo secretário de Esportes. E eu aqui não quero fazer nenhuma crítica à execução desse primeiro orçamento impositivo, porque eu acho que tem um período de adaptação, acho que agora o pessoal pegou o jeitão lá. Mas então, o que eu critico nesse governo é justamente, às vezes, esses desencontros de informações, né? E eu peço que o Isaías reúna esse pessoal, sente e, de fato, faça uma proposta que a gente possa, pelo menos, aí, alentar a população que fica ali na expectativa de ter essas benfeitorias. Assim como quero fazer uma crítica aqui de novo. Há alguns meses ele foi à rádio e disse que em dezembro começaria a terceira ponte. Agora já não começou e ele deu uma ordem de serviço para começar a duplicação da Castelo Branco e também terminar aquele trecho da Avelino. Eu já começo falando assim: olha, ele é muito ruim de estratégia, quem orienta ele orienta muito mal. Se eu sou prefeito, eu jamais faria isso, Luiz Flávio. Primeiro, você acha que alguma obra vai começar agora, faltando aí praticamente 20 dias para terminar o ano? Obviamente que não. E se começar, eu pergunto para vocês, a equipe vai estar toda de recesso. Quem vai acompanhar essas obras? Então, eu acho que é um governo que está perdido, é um governo que não achou, não se sintonizou, e já estamos no terceiro ano. E dá vontade até de cantar aquela música, né? Mais um ano se passou, né? E assim se vai. Então, minha gente, e para não dizer que não falei das flores, eu também fiz as indicações, já que é um direito do vereador. Dentro da saúde, foram 160 mil para a unidade básica do Jardim Esperança, 40 mil para a unidade básica do Bandeira Branca,
Para o Hospital São Francisco, 50 mil e 125 mil para a Santa Casa. Naquela parte que a gente tem um pouco mais de possibilidades, são 20 mil para a Associação Jacariense do Samba, 180 mil para a parte de cobertura da quadra, instalação de uma academia lá no Jardim São Gabriel, em São Silvestre, reforma do Centro Comunitário da Vila Garcia e também para a Associação do Clube de Futebol Amador de Jacareí. 10 mil para o rugby, 15 mil para a revitalização de uma praça lá na Vila Garcia, na Praça Geraldo Batista. São mais 5 mil para a Diretoria de Proteção Animal, viu, Sônia? Estamos mandando um pouquinho também para instalar chip aí nos bichinhos. Esqueci de vocês, não. Para a creche Cantinho da Providência, 15 mil. Para a JAN, 25 mil. Para o CEPAC, 25 mil. Associação Humanitária Amor e Caridade, 20 mil. Para as Irmãs Carmelitas, Lar São José, lá na região do Nova Jacareí, Esperança, 15 mil. Casa do Curativo, 15 mil. Para a ONG Doutores Coloridos, 20 mil e 10 mil para a Associação das PAD. Espero que isso chegue até os seus destinos, que é o mínimo que a gente pode pedir para que no ano que vem isso de fato se concretize. E, logicamente, que votarei favorável aí ao orçamento. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, seja em casa, seja aqui no plenário, e dizer que nós estamos aqui debatendo um assunto muito importante para a cidade de Jacareí, no que diz respeito às ações orçamentárias, os projetos para o ano que já se avizinha, 2020. E dizer que não tem como nós discutirmos o orçamento sem, contudo, analisarmos os números da nossa cidade. Isso é fundamental para que nós tenhamos uma base e entendermos, então, para onde caminha a nossa cidade. E eu não tenho aqui medo de errar, que há um descontrole financeiro e orçamentário do município de Jacareí. E faço isso por conta de que nós temos notícias que várias empresas prestadoras de serviço para a prefeitura não estão recebendo em dia, não estão recebendo pelo serviço prestado. Também um outro elemento que indica esse descontrole orçamentário e financeiro é de que no dia 13, ou seja, sexta-feira, a prefeitura baixa as portas, encerra o expediente e só volta no ano seguinte. Isso demonstra que não tem condição financeira de manter a prefeitura funcionando no mês de dezembro. E quando eu participo aqui das audiências públicas, eu presto muito atenção nos números da nossa cidade, e vamos a eles. Em agosto, teve aqui o fechamento do segundo quadrimestre. Só para que vocês tenham uma ideia da receita arrecadada. De ICMS, o governo previu ao ano 240 milhões de reais. Arrecadou, até agosto, 147 milhões, ou seja, 61% da receita prevista. O ISS é pior ainda, o governo fez um orçamento para arrecadar 85 milhões de reais. Até agosto, tinha arrecadado 46 milhões de reais, 54% da receita. O IPTU, a previsão era de arrecadar 77 milhões, arrecadou 48 milhões de reais, o que significa que arrecadou praticamente 62% da receita. Receita são tributos que a prefeitura recebe para poder aplicar em obras e serviços. Portanto, se estimou mal, portanto, se as receitas tiveram uma queda significativa, isso vai comprometer diretamente os investimentos do município. E aí eu passo também a analisar esses investimentos. Vamos aqui, por exemplo, pegar o urbanismo, que envolve infraestrutura, logística, transporte.
Então, o governo, o prefeito Isaías, previu no ano de 2019 investir 165 milhões de reais. Sabe quanto investiu até agosto? 14 milhões de reais. É menos de 10% do total de previsão de investimentos na nossa cidade. Isso significa o quê? Menos rua asfaltada, menos abertura de vias, por exemplo, a da Avilino que não foi terminada, por exemplo, a ligação do Parque Meia Lua ao Lagoa Azul que não foi concluída, são investimentos que não se realizam, porque há esse descontrole orçamentário. Vamos analisar outro número importante, que é o saneamento. A previsão era de 165 milhões, até agosto foram investidos apenas 68 milhões de reais, menos de 40% da meta prevista para investimento em saneamento. E quando a gente vai para a educação, o número é extremamente preocupante para um governo que se diz comprometido com a educação. 221 milhões era a previsão de investimentos. Até agosto foram investidos apenas 99 milhões, ou seja, menos de 50% da meta prevista. Isso nos faz entender que é um governo que estima mal as suas receitas, é um governo que não trabalha para aumentar as receitas do município, porque me digam aí, qual foi a empresa de grande porte que esse governo conseguiu trazer? Quais foram os investimentos substanciais que chegaram na nossa cidade nos últimos anos? Nenhum. E aí pode justificar. Ah, mas a economia está fraca, mas a economia não está funcionando bem. Tem esse fator, mas tem outro também. Quando a economia está assim, a cidade precisa inovar, a cidade precisa correr atrás dos investidores. Tenho notícias de que a Renner ia fazer um grande atacado em Jacareí, para fazer um centro de distribuição dos seus materiais. E eu perguntei para essa pessoa que estava intervindo nesse investimento, quantas vezes se reuniu a prefeitura com o empreendedor? A resposta, pasmem, nenhuma. Então o governo precisa se movimentar. É mais que a gente fazer festas no Pátio dos Trilhos, é mais do que isso, é preciso correr atrás dos investidores, porque oportunidades na crise é mais difícil. É isso que impõe ao governo ter esse compromisso de trazer mais empresas para aumentar a receita e assim cumprir com as finalidades do governo. E aí nós podemos, com esse desajuste orçamentário, com esse desajuste nas contas do município, por exemplo, passearmos um pouco pela área da saúde. Estou aqui com o programa de governo do atual prefeito, do Isaías. Na saúde, por exemplo, as grandes propostas, aquelas que estruturam o programa de governo, eu qualifico aqui duas extremamente importantes, que foi o quê? O prefeito se comprometeu a fazer 4 UPAs 24 horas. Cidade de Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázos. Nenhuma dessas UPAs foram realizadas. E as pessoas que moram no Parque Santo Antônio, moram no Maria Amélia, moram no entorno, as pessoas que moram no Jardim das Indústrias, no entorno do Jardim das Indústrias, Secap, Jardim Califórnia, Parque Califórnia, as pessoas que moram no Esperança, no Nova Jacareí, acreditaram nessas propostas e por isso votaram, e por isso elegeram o atual prefeito, e essas propostas não sairão do papel. A outra proposta na área da saúde, que também consta no programa de governo, é a instalação do pronto-socorro municipal, como aqui é o desejo de muitos, né? Como as pessoas querem a vinda do pronto-socorro, e sabe quando vai sair? Nesse governo não sai, porque o orçamento que nós estamos votando aqui hoje não consta a construção do pronto-socorro prometida para a cidade pelo prefeito Isaías. Não está no orçamento. Se não está no orçamento, não será realizada. Posso aqui também passear por outros pontos do programa de governo. E uma proposta que eu, até na campanha, achei muito interessante, que era a criação
de parques municipais, a gente levar qualidade de vida para os bairros que ainda não tem um espaço de lazer, que não tem um espaço onde a mãe possa levar seus filhos, onde as mulheres possam fazer uma caminhada, onde os homens possam jogar um futebol, andar de bicicleta. Então o prefeito Isaías se comprometeu a construir 4 parques municipais. Vou dar o nome: Esperança, Parque Meia Lua, Cidade de Salvador e Campo Grande. Apenas o Caçununga que foi revitalizado. Então quer dizer, Esperança vai ficar sem parque municipal, o Parque Meia Lua não vai ter o parque municipal e o Cidade de Salvador também não. São propostas que estão no programa de governo. Tem outra proposta que eu também quero dizer a vocês, que é fundamental, que é o tratamento de esgoto, porque uma vez que se trata o esgoto, você deixa de jogar esse esgoto no Rio Paraíba, deixa de jogar esse esgoto nos nossos mananciais, e isso faz com que a gente tenha mais qualidade de vida e saúde. Para que a gente tenha uma ideia, a ONU, ela diz que a cada $1 investido em saneamento, se economiza $4 na área da saúde. E pouca coisa andou em saneamento. Conheço aqui 2 estações de tratamento que estão em execução, que é a do Pedra Mar, que é do Imperial, mas que isso não significa 2% de avanço no esgoto tratado. Caminhou muito pouco para quem dizia que ia universalizar o tratamento de esgoto na cidade de Jacareí. Eu posso aqui passear por outras propostas, outras a exemplo dos campos de futebol, que tanto se bradou que iria fazer campo de futebol no Boa Vista, no Colônia, e ia fazer campo de futebol na cidade inteira. Não andou. Eu fui com muita esperança, o deputado Vicentinho canalizou uma verba para o campo de Jardim Paraíso em 2017, tinha alguns vereadores que estavam lá, inclusive o vereador Juarez, que representa o bairro, e eu fui lá esses dias, o campo não saiu do papel. Então é um governo que demonstra uma lentidão na sua competência em realizar obras, uma lentidão em efetivar os seus investimentos, mas o que é mais grave, e o que me preocupa nessa cidade, é o descontrole do orçamento da cidade. Vai se fechar as portas da prefeitura agora no dia 13, vai se congelar diversos investimentos, e ontem eu ouvi atentamente a entrevista do prefeito na Rádio Piratininga, e ele dizia que no dia 1º de abril, foi lá no Jardim do Marquês e falou assim: olha, nós vamos fazer a obra aqui, e no Natal vocês vão pisar no asfalto, vocês não vão sujar um pé de lama. E ontem ele foi para a rádio e disse que não tem dinheiro para concluir o Jardim do Marquês. Então, uma contradição que nos deixa bastante assustados. É uma contradição de orçamento, é uma queda de receita, são despesas fora do controle que demandam à cidade uma grande responsabilidade nos próximos anos. Sabe por quê? Porque a cidade nos últimos anos, ela está perdendo a sua capacidade de investimento próprio, do seu dinheiro próprio, para fazer ruas, para construir campos, para investir na saúde. Essa capacidade de investimento vem caindo nesses últimos 3 anos. Mas não se esqueçam que nessa casa aqui, nós aprovamos um empréstimo que será pago pela cidade de Jacareí. E aí no futuro, se não se cuidar das receitas do município, nós podemos ter uma cidade endividada e sem condição de investir R$1, seja em que setor for. Então é uma preocupação que eu tenho, é uma preocupação que todos nós vereadores devemos ter, porque o futuro não é um futuro favorável às finanças do município. Nós aprovamos esse empréstimo aqui porque acreditávamos que o prefeito ia ter o controle adequado das finanças. E todos os indicadores, seja na área de arrecadação, seja na área de receita, estão em baixa. O município não consegue controlar as suas finanças. E ao contrário, as despesas correntes estão em alta. Isso implica o futuro da nossa cidade. Então eu vou votar favorável aqui a esse orçamento, espero que se realize, não como foi esse ano, realizar 10% de investimentos, mas que o ano que vem eu desejo que seja melhor,
Mas não se esqueçam, é também um ano de a gente repactuar o futuro da nossa cidade através das novas lideranças que serão eleitas. Por isso, penso aqui nessa tribuna que a gente precisa discutir profundamente os rumos da nossa cidade. E de minha parte, contem aqui com um vereador que vai discutir ponto a ponto, porque é nessa cidade que eu vivo, é nessa cidade que eu crio a minha família, é nessa cidade que eu pretendo passar os últimos dias da minha vida. E por ela nós temos que zelar. Conte comigo. O projeto continua em discussão. Vereador Fernando, você me permite só uma parte para eu concluir a minha fala? Fica à vontade, vereador, fica à Olha, vontade. eu não indiquei aqui as emendas impositivas, porque no passado eu fiz e as entidades elas se planejaram, os bairros esperaram essa melhoria e até agora não chegou. Então eu só vou fazer essa indicação depois que o governo honrar os pagamentos que nós vereadores aqui indicamos. Bem, eu já discuti esse projeto aqui na primeira votação que nós tivemos na sessão anterior. E você, quem sabe que está ligando o seu televisor agora, vai acompanhar pelo reprise esse debate sobre o orçamento da cidade. É muito importante, porque, na verdade, quando se fala de dinheiro público, eu diria até como força de expressão, que o dinheiro não é público, o dinheiro é seu. É o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro das famílias de Jacareí. Então perceba o seguinte, que eu quero abordar aqui uma questão a respeito que nós estamos enfrentando novamente problemas com relação à manutenção da capina, com relação à manutenção da varrição, com relação à manutenção da poda das árvores, com relação à manutenção da coleta do lixo, que desemboca na onde? Na questão da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu fico surpreso, vereador Luiz Flávio, a questão do quê? Quando o diretor da ambiental disse na CPI, que está investigando a ambiental, que a prefeitura está devendo para a empresa ambiental 9 milhões de reais. Então veja que a manutenção que a ambiental está oferecendo e o atraso que está tendo com os funcionários, no pagamento do 13º, no pagamento de convênio médico, na execução do trabalho na cidade. Eu não estou aqui defendendo o ambiental, mas eu estou colocando os dois lados. Você tem um lado a prefeitura desta gestão, que foi comentado isso na CPI, que está devendo 9 milhões de reais para a ambiental, e do outro lado você tem a ambiental que quer receber para executar e pagar os funcionários. Aí você vem numa fala da secretária de Meio Ambiente, que na entrevista ela diz o seguinte, que ela não conseguia, né, na forma que ela falou, eu entendi, que ela não conseguia enxergar como que a ambiental, uma empresa estruturada, não tinha dinheiro para sustentar o pagamento dos funcionários. Ora, gente, eu também sou um pequenino empresário, porém, segurar a bola no peito com 9 milhões de reais, não é brincadeira não, é para gente grande. Tá? É isso, Rodrigo? Como é que é? Então, isso para mim é uma incógnita também, Fernando, porque a gente precisa ver até onde isso é político de prejudicar os trabalhadores, porque a empresa tem que vir explicar também na CPI como que ela dava conta de pagar, porque eu não lembro na administração passada nenhuma greve. E nós nós recebemos o governo com uma dívida com o ambiental de mais de 20 milhões de reais. Bom, mas aí o que diz é que a atual administração gerou essa dívida de 9 milhões. Tá? Então, o que acontece? Precisamos esmiuçar isso. Agora, uma outra questão que eu quero abordar aqui é o quê? É a questão
da Secretaria de Mobilidade Urbana. A questão da Secretaria de Mobilidade Urbana, olha que interessante, ó. Eu vi aqui que, dentro da peça orçamentária, o sistema de fiscalização de trânsito, certo? Que envolve aí o COI, as câmeras de monitoramento, está aqui, ó, R$8.402.000. Eu tenho dito o seguinte, que ao invés de fazer a implantação dessas câmeras de monitoramento, cada ponto desse poderia receber uma lombada, uma faixa de pedestre elevada, um redutor de velocidade. Não iria gastar dentro desses 8 milhões, os 5.800.000 que está sendo gasto para fazer a implantação dessas câmeras de monitoramento. Então perceba o seguinte, que a gente subentende que Jacareí novamente está lutando para ganhar o rótulo de cidade da multa. Esse é um ponto. Agora, onde eu quero chegar aqui? Se o investimento dentro da peça orçamentária é de 8 milhões, quase 8 milhões e meio, dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, olha, fazendo o contraponto, tá? 8 milhões e meio de gasto, como eu falei, que está aí a questão das câmeras que vai multar as pessoas dentro do município, tá? Olha só, analise as duas coisas. E para a educação de trânsito, porque se tem 8 milhões e meio que é gasto, então você tem que fazer uma contrapartida na educação do trânsito. Sabe quanto que a prefeitura vai investir na educação do trânsito, vereador Arildo? 150 mil. Está aqui. Está dentro do orçamento. 150 mil. Então, olha só para você ter uma ideia que são contas que não fecham. Uma outra questão que eu quero abordar aqui também é o quê? É a respeito... Vamos ver aqui. A respeito do SAMU, tá? A gente sabe que também existe algumas coisas que precisam ser melhoradas no SAMU, tá? O investimento da prefeitura com relação ao SAMU é de R$417 mil por mês para participar do consórcio. Então, se 417 mil que é investido no SAMU, a prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, tem que exercer em cima da concessionária uma cobrança para que o atendimento melhore a cada dia. A gente tem muita reclamação também do SAMU. Uma outra questão também que eu quero abordar aqui é a respeito da representação que eu exerço aqui nessa casa, que é com relação aos comerciantes. Eu sou cobrado na rua. Recentemente, o pessoal da Coronel Carlos Porto, da Ramira Cabral, o pessoal da Lucinda Pires. Vereador, por que não faz, vereador, uma ação para que possa fazer os enfeites nessa região, fazer um fomento aqui no comércio? E agora a gente encontra a resposta. Por que é que não acontece isso? Por quê? Porque dentro das ações de fomento ao comércio local, sabe quanto que está aqui? Olha só, vereadora Márcia, para você ter uma ideia, qual que é o valor do fomento ao comércio local? R$15 mil. Gente, R$15 mil em um ano. Isso dá o quê? Dá R$1.250 por mês. Então, são coisas que a gente não entende. Quer dizer, quem é que fomenta os postos de trabalho? É o comerciante, que ajuda muito a cidade. Agora, como que o comerciante vai sair dessa situação, o pequeno empresário, sendo que um fomento para o comércio é de R$15 mil dentro de um orçamento? Então, é brincadeira, né, gente? Sem explicação, sabe? É brincadeira, tá? Não tem condição.
Agora, eu quero aqui também pontuar uma outra questão. Já falei, vou repetir. Com relação à Secretaria de Esporte, eu falei aqui na sessão anterior que, infelizmente, a Secretaria de Esporte do nosso município, ela não está fazendo a parte do esporte, ela só está fazendo a parte da recreação. Tem que se aplicar nos esportes de base. Tem muitas pessoas e modalidades na nossa cidade que não estão sendo valorizadas. Vão ser valorizadas lá em São José, vão ser valorizadas lá em Taubaté. Por que que isso acontece? Eu mesmo coloquei uma emenda, vou repetir, para que a gente pudesse levar atletas, levar professores para os bairros distantes, para que esses professores pudessem dar aula de artes marciais para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Reforço, isso é somente o que? Uma ferramenta para levar para a criança uma forma de ela respeitar mais os pais, ir bem na escola, porque ali você cria um ambiente de bate-papo. Aí, vieram com a desculpa o seguinte, por exemplo, tinha lá um ponto, lá no 22 de abril, vamos levar lá um professor para lá. Aí vem com a história, não, vereador, porque tem que ter um local, que tem que ter a VCB, que tem que ter licença da vigilância sanitária. Mas tem Educar Mais que não tem a VCB. Como é que pode uma coisa dessa? Exigir tanto de um bairro distante para levar uma atividade para lá? Então, subsentende o quê? Que não quer fazer. A emenda parlamentar, ela não é emenda do prefeito, não é emenda do secretário. A emenda é nossa, é do vereador. Foi isso que nós aprovamos aqui nessa casa. Chama-se emenda impositiva. E isso vai dar problema nas contas do prefeito. Pode ter certeza. E aí eu quero ver quando as contas vierem aqui e tiverem com problema, se vão ter a mesma agilidade em reprovar as contas, como reprovaram contas anteriores. Então a emenda é impositiva. Lógico que podemos sentar, podemos conversar, podemos se reunir para unir as forças. Mas detalhe, é impositiva, tem que ser paga. Então fica aqui essa situação que nós estamos enfrentando. Por quê? Tem vereadores da base aqui que não receberam a emenda impositiva ainda. E aí? Como é que fica a situação? Hoje nós votamos aqui para o subsídio da empresa de transporte público. Quer dizer, está tirando dinheiro de um lugar para pôr em outro. O que está acontecendo? Essa questão dos 9 milhões que estão devendo para a ambiental precisa ser verificada a fundo dos vereadores. O senhor que está na frente dessa comissão também, o vereador Luiz Flávio, tem certeza que vai chegar nessa conclusão para saber de fato o que está acontecendo. Porque não dá. Não dá para a cidade ficar no meio do mato do jeito que está de novo. Então fica aqui a minha contribuição com relação ao orçamento da cidade. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem. Quero aqui falar um pouquinho desse projeto também, da LOA, projeto que é aí a programação feita pelo Executivo para o exercício de 2020, porém o ano que vem. E não podia deixar de falar também aqui um pouquinho a respeito do comentário que o meu amigo vereador Arildo Batista comentou a respeito da minha defesa a esse governo. Na verdade, eu falo a verdade, eu defendo o que eu consigo provar, né? Porque a gente percebe a dificuldade de todos os governos nesse momento de crise. Isso é verdade. A gente sabe disso. O governo do município, o governo do estado, o governo federal, todos eles passam por dificuldade. A gente percebeu hoje aqui o
policial, o delegado, não me lembro o nome dele, dizendo das condições da Polícia Civil do Estado, trabalhando com efetivo bem a menos por causa da estrutura financeira. Então, essa é a realidade. Mas a gente percebe também que a oposição, quando sobe aqui em cima, nem todos, né, porque o vereador Arildo foi bem sincero, mas tem muitos que falam desse governo, mas não olha para trás. Porque no governo do Hamilton, por exemplo, o qual eu participei, e aí eu não quero aqui culpar o Hamilton, eu vou culpar a situação financeira. O horário dos funcionários públicos era reduzido, se trabalhava menos tempo, não recebia o ticket de refeição. A Santa Casa, por exemplo, era motivo de vanguarda, quase que direto. No governo do Hamilton era culpa dele? Não, era a situação financeira que obrigava. É o que os governos atravessam hoje. O nosso não é diferente, no nosso governo não é diferente. Tem as dificuldades sim. E ainda, com toda a dificuldade, o prefeito Isaías deu aumento ainda para o funcionalismo público. Não foi na expectativa que eles esperavam? Não. Mas foi uma contribuição que ajudou bastante o funcionalismo. Então, precisamos falar isso aqui também. Quando o nobre vereador Fernando da Ota, que subiu aqui em cima e falou que a prefeitura deve 9 milhões para ambiental, Fernando, o senhor esqueceu de falar que esse governo herdou uma dívida do governo passado de 21 milhões, que inclusive foi dito pelo depoente de ontem, que isso causou o atraso dos pagamentos do recolhimento do Fundo de Garantia dos Funcionários. O motivo do fundo de garantia dos funcionários da ambiental não ter hoje, não ser recolhido, por causa dos 21 milhões que o governo passado ficou devendo, que esse governo do Isaías pagou essa conta que ficou. Isso ninguém sobe aqui para falar. Então, por isso que não estou defendendo o governo, estou dizendo a realidade. Então, aqui, não faço defesa de ninguém, porque não tem rabo preso com ninguém. É simplesmente a verdade. Isso aí, as pessoas esquecem de subir aqui e comentar. Isso é verdade. A gente percebe aí os atrasos do governo federal, não faz o repasse que tem que passar, não passa, não repassa. Se tem que repassar 5 milhões, manda 1, manda 2, é a dificuldade danada. O governo do Estado também não é diferente. Então, para você ver, mesmo assim, com toda essa dificuldade que esse governo atravessa, assim como outros, nós vamos para o 4º ano sem aumento de IPTU, porque o IPTU da nossa cidade era um dos mais caros da região. Não teve aumento, pelo 4º ano não tem aumento de IPTU. Olha para você ver, asfalto, foi falado de asfalto, o Marquês não fez ainda, o Parque dos Príncipes, mas fez mais de 40 ruas e não cobrou de ninguém. E no passado a gente percebe, eu sei da situação, um terreno de esquina no meu bairro no Paraíso custava 15 mil reais para o cara pagar. 15 mil reais é muito dinheiro para uma pessoa que já paga o danado do IPTU, do IPVA e outras coisas, ter que pagar isso, gente. Então, esse governo tirou com isso. Inclusive, mandou um projeto para cá que a gente rasgou essa lei. Revogamos essa lei. Não existe mais lei para cobrar essas benfeitorias que é feito na casa das pessoas. Não. Foi esse governo que fez, que mandou o projeto para cá. Então, eu estou aqui falando a verdade, é aquilo que aconteceu. Vocês me entenderam? Juarez, e mais uma coisa ainda, eu vou dar a parte, doutor, só para não perder aqui o raciocínio, mas eu te dou a parte sim. Ainda mais, aquelas pessoas que deviam asfalto para pagar até 2060 e alguma coisa, não vão pagar mais, foi perdoado. Nós votamos aqui, vocês votaram aqui, o perdão da dívida dessas pessoas. Então, esse governo não está fazendo nada? Então, vamos falar a verdade, gente. Nós temos que falar a verdade. Tem que falar o que falta, né, fazer, que tem que melhorar, mas também o que foi feito. É importante citar também. Porque senão, na cabeça das pessoas que estão nos assistindo lá atrás, acha que é tudo verdadeiro, que a oposição subiu aqui e falou. Então, temos que olhar para trás também. Então, não estou defendendo, estou falando a realidade, que é o que está aqui. Parque dos Príncipes, Jardim Marquês, correto. O Jardim do Marquês, o proprietário teria que dar pronto. Não deu. Infelizmente, é um pilantrão lá que pisou da bola, não só aqui em Jacareí, mas também em outras cidades, se não me engano, em Caçapava também, passou pela mesma situação. Ele era para dar o projeto pronto, que a partir de 2005, se não me engano, o governo do Marco Aurélio fez um projeto que quem abriu um loteamento teria que dar pronto. Não sei o que aconteceu, o Jardim do Marquês consegue dar nó até na justiça. Quando o juiz intima ele, fala, olha, você precisa fazer o asfalto, ele fazia 2, 3 metros, ia lá e o juiz falava, olha, ele está fazendo, não posso fazer nada. Então, você vê, ele rolava até a justiça. Era ele que tinha que dar pronto. O governo de Isaías falou, não, nós vamos fazer e não vamos cobrar nada. Não está saindo, parou. Concordo, época de chuva não vai mexer mesmo, porque fica pior. Inclusive, tem muita reclamação aqui, Paulinho, dos condutores, até você mesmo o senhor mesmo falou aqui da necessidade de fazer a manutenção. Foi feito, viu? Mas foi feito de manhã à tarde, já desmanchou tudo. Pelo contrário, ficou pior ainda.
Porque quando você mexe com uma terra que está, né, um pouco mais firme lá, soltou ela, ficou pior. E, infelizmente, o Jardim do Marquês e o Parque dos Príncipes vão ter que ter um pouquinho de paciência por causa do tempo chuvoso. Precisou parar, não deu para fazer no prazo prometido. Eu também sou contra esse negócio de prazos. Eu vou fazer em tal data. Não faz. Então é melhor não trabalhar com prazo para não acabar criando aquela expectativa das pessoas de uma coisa que acaba, ou seja, acabou não sendo realizado no prazo correto que foi dito. Isso eu também não concordo com prazos. Vereador Luiz Flávio, por favor. Já concluiu? Então, muito obrigado. Eu queria falar aqui também um pouquinho a respeito das academias que foram faladas aqui sobre o valor. Também percebi também que foi um preço exagerado, inclusive, quando se fala que uma academia, os aparelhos custam 40 mil e fazer um platô lá, uma coisa lá para sentar o negócio, custa mais que o dobro. Então, eu também achei um absurdo. Mas nós teríamos os deputados federais lá em cima que têm o poder de fazer essa lei e mudar essas leis de licitação. A lei de licitação que é furada, porque aí aparecem as empresas e o negócio vale 5 mil reais, mas eles falam que é 20, é 30, e aí o Poder Executivo, ele contrata o mais barato, mas o mais barato já é explorado. A gente sabe que o mais barato já é explorado. Vai comprar uma peça uma peça para o seu carro na autopeça, para você ver quanto custa. Custa uma merreca. Vai comprar e dizer que é para o setor público. É absurdo. Eu não sei porquê, mas precisa mudar essas leis. E não cabe a nós, vereadores, aqui. É a lei superior, é a lei federal. Nossos deputados, nós temos que cobrar eles para poder fazer essa mudança. É absurdo. Eu até ainda falei para o secretário de governo, não, então deixa que eu me junto com a comunidade, a gente faz um danado de um platô lá no chão lá e vocês continuam com o valor da academia. Vocês instalam essa academia, mas o platô a gente se junta com o povo onde eu prometi e vamos fazer esse platô lá, ué. Por que não? É um concreto, o saco de cimento é barato, é 15 reais é alguma coisa, juntando a comunidade toda, dá para a gente fazer esse negócio, não é possível. A área é pública, mas é um absurdo, 140 e poucos mil reais uma implantação na academia. Também não concordo, Luiz Flávio, de jeito nenhum. É absurdo, então alguma coisa está errada. Mas é isso, eu gostaria também de falar um pouquinho das minhas emendas ainda, ter um pouquinho de tempo ainda, para onde eu vou direcionar, né? Lembrando que esse dinheiro não é do vereador, é apenas uma verba que nós conseguimos apontar para algumas obras. Então, no ano passado, eu apontei para vários locais da cidade, não vou nem falar aqui, não vou repetir, mas foi vários locais da cidade. Esse ano eu estou mandando aqui, através do direito que eu tenho com as emendas impositivas, a colocação de alambrado no campo do Santo Antônio da Boa Vista, uma parte que ainda falta. Também a construção de uma quadra também no Santo Antônio da Boa Vista, com um lugar bem tranquilo lá, área pública também, estou mandando uma verba para lá. A manutenção e adequação do campinho localizado no bairro Jardim do Marquês, inclusive tem uma academia também que eu indiquei, que foi o ano passado, que está dentro desse problema de valores, mas a gente, se Deus quiser, vamos dar um jeito aí, vamos resolver a situação e instalar também no Jardim do Marquês. Então, mais um campinho de futebol para lá, além da academia que eu já indiquei o ano passado. Também a implantação de um parquinho também nesse espaço bem amplo que é no Jardim do Marquês. Essas três coisas, se Deus quiser, sai o ano que vem no Jardim Marquês. A iluminação de uma quadra ali no Parque dos Príncipes, entre o Parque dos Príncipes e o Jardim do Marquês também. A iluminação ali é uma reivindicação bem antiga também que eles cobram ali. Precisa da iluminação para poder o pessoal praticar esses esportes também à noite. Também no Parque do Sino, a construção de uma quadra no Parque do Sino, uma quadrinha lá num local também que já era pública, já existe lá as pessoas que praticam o espaço, mas precisa pôr um alambrado e uma tela em cima. Isso também de campo para o Parque do Sino. Também a manutenção e instalação de alambrado na quadra localizada no bairro e prolongamento do Jardim Santa Maria. A manutenção numa quadra lá, e estamos indicando também umas lombadas que a comunidade do Jardim Santa Maria, lá do prolongamento, solicitaram. Também estamos indicando, se Deus quiser, o ano que vem. Também aqui a implantação e instalação de parquinho no bairro, no Paraíso, está vendo? Estou levando para o meu bairro no Paraíso um parquinho também. Também no Jardim Paraíso aqui a adequação de uma rotatória, o bairro cresceu, precisa ampliar um pouco uma rua também. Estou mandando essa verba para lá também, é um pouco, mas a prefeitura deve interar para agilizar essa situação. Também aqui para o Jardim Paraíso, a verba disponibilizada para evento do Carnaval. Nós temos o Betinho, que estava aqui hoje ainda, que ele passa lá um perrengue danado com o Carnaval, a gente também mandando 5 mil reais para ajudar eles também lá. 5 mil reais.
E isso a gente manda para a Fundação Cultural, e é a Fundação Cultural que destina para os seus eventos culturais da cidade. Então, eu indiquei assim, se puder mandar para o Jardim Paraíso, seria R$5.000. Também para o Carnaval, ou seja, aquisição também de ar-condicionado para a Santa Casa. Estou indicando, fez um calor desgramado esses dias atrás aí, o povo quase morreu de tanto calor. Ar-condicionado e ventiladores para a Santa Casa, estou indicando também. Mandando também uma verba aqui de R$50.000 para a Secretaria de Esporte, e aí deixo a critério do Marcelo para fazer a sua distribuição para aqueles que mais precisam na área do esporte, que a Secretaria de Esporte tem aqui em Jacareí. Verba também disponibilizada para a Secretaria de Segurança, R$30.000 para ajudar na Guarda Civil, aí, através da Coronel Nicoluco, que é a secretária, para ver onde vai investir. Não deu para mandar mais, porque cada um precisa de um pouquinho, a gente faz isso. A verba disponibilizada também para o Carnaval, esse Carnaval geral da cidade, né? Esse Carnaval que a gente sabe que é R$10.000 também para ajudar eles. Também verba disponibilizada para a Fundação Cultural, para eventos culturais também, estou mandando R$50.000 também para lá. Também aqui, para os asilos também, as casas de repouso também, R$10.000 para o Frederico Azanã, também para o La Fraterna da Cássia também mais 10.000, e também para o Amor e Caridade, também mandei um pouquinho. E aqui, para terminar, está dando quase meu tempo, a instalação também de um parquinho também no Jardim Colônia, também, além de uma academia que indicamos o ano passado, e o campinho de futebol, vai mais um parquinho para lá também, se Deus quiser, o ano que vem faz também. Também a implantação e instalação de parquinho no bairro Jardim Novo Amanhecer, além da academia que indiquei o ano passado também, que é a promessa que sai no começo do ano, vai um parquinho para lá também. Também a implantação e instalação de parquinho no bairro Jardim do Lebron, também um parquinho também para lá. E também aqui a instalação de novo aqui, ó, no Jardim do Lebron também, de lombadas. Então, várias lombadas lá que foram solicitadas, vamos também cobrar a Secretaria de Mobilidade Urbana fazer umas lombadas também no Jardim do Lebron. E também na área da saúde aqui, a gente está destinando para o postinho do Jardim Holanda uma ambulância, no valor de R$170.000, R$175.000. Uma ambulância do postinho de saúde do Jardim Paraíso. E uma outra ambulância também no postinho de saúde do Cidade de Salvador. Essas duas ambulâncias eu vou destinar, já destinei a verba, uma para o Paraíso e outra para a Cidade de Salvador, tá certo? Então é isso, quero agradecer aqui, e logo mais eu falo mais um pouquinho delas no meu horário de 12 minutos. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobres vereadores, público presente e aqueles que estão nos acompanhando pela TV Câmara da Cidade, a TV Pública. E desde já um forte abraço a todos que nos acompanham. E falar da Lei Orçamentária 2020. Eu quero aqui refrisar que, como eu sempre já falei várias vezes, é desafiador administrar a cidade, né? Porque, assim, não é a mesma coisa de eu ter uma poupança e os projetos, e aí sim eu posso executá-los. Falar em orçamento público é mais complicado, né? Nós temos várias legislações que necessitam de, o mais breve possível, uma mudança, principalmente a Lei 8.066, de 93, aonde coloca a questão das regras de licitação. Nós vemos hoje que muitas falas, e isso muitas vezes é até um almanaque na mão, na voz de oposição ao governo, por conta, olha o exemplo que nós estamos falando aqui, que vários vereadores colocou, é a obra de infraestrutura no loteamento Jardim Marquês. E aí, venceu-se
uma construtora que não cumpre prazo, não cumpre tarefa. A prefeitura, por sua vez, ela cumpre o papel dela de responsabilizar isso, porque são cláusulas contratuais. E, no entanto, há uma morosidade muito grande nas ações que se é aberta contra o governo, contra a empresa, às vezes, e atrasa, e quem sofre é a população. Aí a gente está falando, né, que se a gente for começar a falar aqui do plano de governo, o que não foi feito, nós temos aí um governo de 16 anos. Quantas coisas não deixou de fazer? Infelizmente, a saúde, como é uma necessidade primeira de todos os administradores municipais, então sempre é usada em propaganda. Hospital público, mas nós sabemos que o problema, mais uma vez eu vou repetir, porque tem que repetir para as pessoas entenderem, que a alvenaria, a construção, o físico, a estrutura física, é fácil fazer. O que não é fácil dar conta é a manutenção e, principalmente, o atendimento à população. Eu lembro quando eu fui visitar a farmácia popular em 2017, a média de atendimento diário dos usuários era quase 800. Fizeram uma reforma lá, eu fui lá ver a reforma interna, ouvir a população, que esse é o nosso papel. A média hoje é 1.200. O atendimento no pronto-socorro também aumentou bastante, mas não aumenta a verba. Não tem juros por conta de aumentar a demanda de uma administração. Então, é muito sério. E a gente vê também, mais uma vez eu vou tocar no assunto, da morosidade da nossa justiça. Virou moda. Tudo quanto é coisa, abre uma ação civil que não tem prazo para terminar. A gente viu que esse governo sofreu bastante. O plano diretor está mais de um ano discutindo. Se é para ouvir a comunidade, fazer várias audiências públicas, então que se comece a fazer. Mas quando você coloca uma ação civil e coloca no judiciário, um ano se perdendo, e vai mais um ano para acatar o acordo que fizeram com o prefeito. Qualquer ação nossa vai vir a ação, demora a vir um resultado. Quem perde é a população. Olha o CAF. Né, esse investimento no município. Então, foi feita uma ação civil quase um ano para sair um resultado. Era para estar acontecendo as obras estruturantes. Eu acho que todo administrador, todo candidato a prefeito, todo prefeito, ele quer dar conta do seu plano de governo. Mas o desejável não é o aplicável. Então, a gente vê isso também acontecendo. Agora foi liberado esse financiamento, e o mais difícil, que muitas vezes esses egos de autoridade não querem entender. A concorrência é com os municípios e o Brasil inteiro. Mais de 5 mil municípios concorrem à aprovação de um projeto para desenvolver o seu município, a sua cidade. Então, Jacareí, aqui a gente tem que salientar a importância do secretário de governo, a importância dos projetos que são apresentados para o Ministério, para os Ministérios das Políticas Públicas, porque Jacareí está conquistando vários projetos. Só que daí o embargo judicial demora-se anos. Agora, quando foi liberado, passou para o Senado, passou por várias coisas. Gente, isso dá muito trabalho. E aí agora, então, o CAF foi liberado. E daí aqui eu quero também, antes que eu esquecer de exaltar, que é uma secretaria que trabalha muito, e a gente às vezes não comenta enquanto vereadores, a gente só agradece aquela secretaria que atendeu um pedido de emergência, mas quem administra o financeiro para que se pague as empresas, para que se pague o serviço que foi feito a pedido do vereador, da comunidade, Secretaria de Finanças. E a gente está vendo que agora, eu tenho 28 anos de prefeitura, eu não me lembro de nenhum prefeito chegar em outubro e falar: eu estou sossegado com o meu orçamento, porque o calo aperta.
E o prefeito Isaías também não ia ser diferente. E a gente vê, então, que o Finanças faz um jogo de cintura para poder arcar com as dívidas. Porque está no contrato, a prefeitura ela não pode executar, contratar nenhum serviço se não tiver empenhado, se não tiver o dinheiro ali garantido, carimbado por ser feito. Agora, quem que não negocia a sua dívida? Quem que não negocia a sua dívida? Então, a prefeitura não é diferente, gente. Então, a gente tem que acreditar, ter esperança, que eu vejo a seriedade, a responsabilidade dessa gestão pública. Então, aqui a gente vê agora, saiu o CAF, já assinou o contrato lá, de olhar para a região oeste. A região oeste, eu falo porque eu sou daquela região, trabalho na paróquia São João Batista, então a gente anda bastante nos bairros da região oeste, principalmente, e a gente vê, foi uma região esquecida. E se a gente for olhar, analisar, a população é a mais carente. Aonde estão as localidades mais vulneráveis da cidade de Jacareí? É na região oeste, e a que menos foi investida. Então, agora está se investindo na região. E como que a gente consegue atrair novas empresas? Quando que a gente consegue cuidar da ferida social, que é o desemprego? A gente aqui no gabinete, são duas coisas que mais batem na nossa porta. É a saúde e emprego. E como se consegue emprego? Com investimento abrindo espaço para a empresa. Então, foi-se o tempo que antes a gente via a esperança em emprego em concurso público. Hoje está se terceirizando tudo. Então, a gente vê essa realidade hoje. Então, é muito fácil vir aqui e apontar as coisas que o prefeito não executou e que pôs no plano do governo. Se a gente for fazer um checklist dos anos anteriores, nossa, quantas coisas a gente vai lembrar. Ali, por exemplo, o Santa Cruz do Lázaros. 2 eleições seguidas, o prefeito ganhou porque ali ia ser construído um hospital municipal. Tinha até o croquis pronto. Na realidade é diferente. Então, a gente tem que entender essas coisas. Agora, a gente está vendo aqui, retomando aqui a questão da região oeste, o desenvolvimento que vem através das vias. A gente tem rodovias que conseguem fazer o ir e vir das pessoas, que faz a conexão com a região, dá outro ar para a cidade. Nós sabemos que nós precisamos desenvolver o nosso município. Foi gasto, eu não lembro nem quantos, com a Davilino. Parou no meio do caminho. Agora vai dar continuidade. O prefeito atual não terminou porque ele não quis? Não, porque faltou dinheiro. Olha lá, o córrego do Turi. Começou, parou, gastou um dinheirão. O prefeito parou porque ele quis? Não, porque faltou dinheiro. Então, não vamos ser hipócritas de usar o microfone e fazer sensacionalismo. É uma realidade de administrar uma cidade. E aqui eu quero, assim, reforçar o meu apoio ao gestor municipal, que a saúde tem que ser prioridade. A saúde e geração de renda tem que ser prioridade. A infraestrutura, porque só quem mora em local que inunda, local que é cheio de barro, sabe o que é pagar um imposto e viver com essas dificuldades de ir e vir. Então, e a gente vê aqui, o orçamento para 2020, a gente está conseguindo ver hoje desencadear uns projetos importantes para a cidade, principalmente desenvolvimento. E junto com o desenvolvimento urbano, vem a geração de renda. Então, a gente tem que acreditar, e eu tenho bastante esperança, eu amo a cidade de Jacareí, e quero acreditar que a administração está sendo levada a sério, e a gente vai ver, sim, a cidade crescer e desenvolver. Nenhum prefeito faz milagre visando uma gestão só de 4 anos. E agora está acabando o meu tempo, eu quero falar das verbas impositivas. Enquanto assistente social, eu estou aqui por conta da comunidade, de entender a dificuldade de comunidade, de analisar as famílias, observar os espaços dos jovens. Então, as emendas impositivas, tanto do ano passado e esse ano, eu coloquei mais, assim,
na questão de programas de atendimento às pessoas. Na questão da saúde, como a gente tem que mandar 50%, né? Ou seja, o valor que a gente pode direcionar é R$ 375.094,43 para a saúde e demais política pública. Na saúde, eu direcionei, como eu já falei, eu acho que o espaço físico ele tem que estar em condições de atender todo o cidadão. Então, eu não encaminhei nesse ano para nenhuma reforma. Encaminhei para programas, projetos de atendimento à saúde, aos cuidados com a pessoa humana. Né? Então, a gente... e também eu coloquei nesse ano um programa de prevenção e também de qualidade para os servidores públicos, né? Que merece chegar no serviço, ter uma ginástica, ter uma atenção especial. Então, pensei nisso, a promoção de saúde do local de trabalho para os servidores. E também ali, como a minha preocupação com defesa da vida, com a questão do pré-natal, reforçar a capacitação das pessoas e ir ao encontro das gestantes que precisam muito do apoio. Também foi lembrado. As pessoas com deficiência não posso esquecer, né? Então, aqui também eu coloquei a questão de fisioterapia nas piscinas que nós temos no nosso município. Eu acho que tem que ter mais especial para as pessoas com deficiência. Também lembrando da fisioterapia das instituições sociais, que nós sabemos que tem um trabalho árduo, CEPAC, ASPAD e JAN. Né? A Santa Casa de Misericórdia, mais uma vez, pensei nos acompanhantes e também 100 mil para que seja usada nas prioridades do hospital. E outras questões também, oficinas de incentivo para a mulher, incentivo para adolescente, geração de renda e também encaminhei algumas coisas para melhorar as questões de praças públicas da região ali do Flório da Adjacência, porque a praça pública, eu acredito que é um local de família, de voltar a reunir as famílias, né? Tem entretenimento e ações da comunidade para a comunidade. Então, eu tenho muita esperança, amo Jacareí e nunca vou torcer contra a nossa cidade, sempre a favor, olhando para frente. O projeto continua em discussão. Eu vou falar das emendas. Né? Todos os vereadores fizeram suas emendas com relação às emendas impositivas e eu vou somente citar os autores. São 13 emendas impositivas, dentre elas subemenda da vereadora Lucimar, subemenda do vereador Abner, subemenda do vereador Fernando da Ótica e somente essa. Eu vou citar o número das emendas e o nome do vereador para a votação. Emenda número 1, autor vereador Juarez Araújo. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Emenda número 2, autoria vereador Abner de Madureira. Emenda corretiva, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2 aprovada. Emenda número 3, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 3 aprovada. Emenda número 4, autor vereador Arildo Batista. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 4 aprovada. Emenda número 5, autor vereador Luiz Flavinho. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 5 aprovada. Emenda número 6, autora vereadora doutora Márcia Santos. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 6 aprovada. Subemenda 1, a emenda número 7, autora vereadora Lucimar Ponciano.
Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Subemenda à emenda 7, aprovada. Emenda número 7, autora a vereadora Lucimar Ponciano. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 7, aprovada. Emenda número 8, autor vereador Paulinho dos Condutores. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 8, aprovada. Emenda número 9, autor vereador Dr. Rodrigo Salomão. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 9, aprovada. Subemenda 1 à emenda 10, autor vereador Fernando da Ótica Original. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Subemenda 1 à emenda 10, aprovada. Emenda 10, autor vereador Fernando da Ótica Original. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda 10, aprovada. Emenda número 11, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 11, aprovada. Emenda número 12, de autoria da vereadora Patrícia Giuliani. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 12, aprovada. Subemenda 1 à emenda 13, de autoria do vereador Abner de Madureira. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Aprovada. Emenda 13, de autoria do vereador Abner de Madureira. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda 13, aprovada. Emenda número 14, de autoria do vereador Paulinho do Esporte. Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda 14, aprovada. São essas as emendas. Solicito ao primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota Patrícia Giuliani? Favorável ao projeto. Como vota Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota Arildo Batista? Favorável. Como vota Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota Juarez Araújo? Voto favorável. Como vota Lucimar Ponciano? Eu voto favorável na lei do orçamento 2020. Segunda discussão do projeto de lei do Executivo número 23/2019, estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício 2020. Autoria prefeito municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.